Bom, pessoal, nossa aula de hoje nós vamos falar do transtorno positivo desafiador. Então, um dos maiores desafios de crescer é aprender a lidar com os próprios sentimentos. Durante a infância, as regiões do cérebro responsáveis pela autorregulação, como o córtex pré-frontal, ainda estão amadurecendo, o que deixa as crianças mais suscetíveis ao descontrole emocional na hora de lidar com situações em que sintam-se frustradas ou com raiva. O momento de birra em que um pequeno se joga, grita e muitas vezes rola ali no chão, né? Um reflexo desse processo e é um comportamento esperado na infância. Mas existe um grupo de criança para quem essa expressão de emoções ela é intensa, de uma forma muito frequente e exacerbada, né? Que são as crianças que têm o transtorno opositivo desafiador, o TOD, né? O que é o TOD? É um transtorno do neurodesenvolvimento caracterizado por um padrão persistente de comportamento negativista, desafiadores, desobedientes e hostis, direcionada à figura de autoridade, como pais, professores e outros adultos. Esse comportamento vai além da birra típica da infância, sendo mais intenso e frequente e duradouro. Então não é só uma birra, porque a birra nós vamos ver aí a diferença. A criança tende a deixar de ser birrenta com o tempo, a não ser que alguém alimente a birra dela. O Todd não, tá bom? Ó, o Dr. Clay Britz é um especialista, tá, gente? Ele é pós-doutorado na área de autismo, na área de TDAH, de transtorno global do desenvolvimento, tá? Ele é um psiquiatra e um neuropsiquiatra. Infelizmente, ele faleceu há pouco tempo, mas excelente. Todo artigo que vocês conseguirem ler dele, excelente. Ele já escreveu inúmeros artigos. Ele era autista e TDAH, autodidata, tá? Por isso ele era um especialista na área, porque o hiperfoco dele era a saúde. Então ele era psiquiatra infantil e neuropsiquiatra infantil. Domina o assunto e ele tem um filho com o Todd, né? Então ele era um especialista na área do Todd, né? Então ele fala assim que o Todd é uma condição que pode levar a graves conflitos e dificuldades severas de relacionamento com pessoas que impõem regras e limites à criança, provocando crises extremas de raiva e reações agressivas verbais ou físicas. Tem uma história, né, do Dr. Clay, ele é casado com a Luciana Brits, que é uma psicopedagoga, psicomotricista, doutora na área também, né? Excelente os artigos deles. E eles contam como eles decidiram começar a estudar o TOD, né? Então, eles saem para um passeio com a família e quando eles chegam, o filho quer sair do carro pelo porta-mala. E aí eles explicam que ele não poderia sair pelo porta-mala, que tinha algumas coisas dentro do porta-mala que poderia machucá-lo. E ele entra numa crise de choro assim torrencial e não para. Aí o pai sai, pega a irmã, vão brincar de algo que ele muito gosta para ver se ele acalma e vai, e ele não vai, né? Ele passa ali mais de uma hora num choro torrencial porque ele queria sair pelo porta-malas. Então, como eles já estudam o assunto, ela é pedagoga e ele é médico, psiquiatra infantil, eles começam a estudar os transtornos globais de desenvolvimento e chegam à conclusão, né, ao diagnóstico do filho, dele ser TOD, dele ter o TOD, né, dele ter o transtorno opositivo desafiador. É claro que nós vamos ver aí que é todo um contexto para você chegar a um diagnóstico, tá? E o diagnóstico mesmo, quem dá somente um neuropediatra ou um psiquiatra infantil, né? A gente levanta suspeitas, né? Tanto o professor quanto o psicopedagogo, o neuropsicopedagogo, a gente levanta uma hipótese e o médico que vai confirmar, ok? Então vamos lá, birra versus TOD, vamos ver a diferença. Atinge cerca de 6% das crianças e adolescentes, o TOD, tá bom? A birra ela é temporária, a tendência é desaparecer. A criança com birra, ela faz birra para ver se consegue o que ela deseja. Se o adulto cede, então ela faz de novo, caso ela obtenha êxito. Do contrário, ela desiste. Então, a birra também, a criança não faz qualquer pessoa lá. Geralmente ela realiza com aquela pessoa que cede aos seus desejos. Então,
Por exemplo, a criança birrenta, ela geralmente faz a birra com o pai, porque geralmente a mãe é mais dura, rígida, não aceita. Então ela vai lá e rola no chão perto do pai, e chora perto do pai para receber. Aí ela consegue o que ela quer, ela faz de novo. Com a mãe ela já não faz, porque ela sabe que a mãe não vai ceder, vai deixar ela chorar o tempo que ela quiser, é um problema dela. Não vai fazer o que ela quer. Então ela não faz. O TOD, ela é diferente. A criança, geralmente ocorre em crianças mais velhas e adolescentes também. Acontecendo numa época que a birra já não devia mais acontecer, não é mais birra, né? Porém, acontece em qualquer situação. Por exemplo, você se atrasa para pegar a criança na escola e ele dá aquele show, né? Ele se desregula e ele não para. E ele já é mais velho, tem ali uns 6, 7 anos, naquele momento já não teria mais birra. E ele, com qualquer pessoa, ele faz a mesma questão. Contrariou, ele dá aquele show. Então, a gente pode desconfiar de TOD, né? As características do TOD. Vamos ver aqui as características do TOD. Opa, apaguei aqui. Oposição, ser do contra em tudo, contra o grupo, contra a opinião do outro, toma decisão só para contrariar, não tem um bom argumento, mas insiste na maioria das vezes, mesmo o resultado sendo ruim. O resultado é ruim, mas ele vai insistir. Se você todo mundo é A, ele vai ser o B. Ele sempre vai ser contra. Irresponsabilidade, comete erro, chateia, magoa, não assume responsabilidade. O outro sempre está errado. Mesmo sendo provado que é ele que está errado, ele não vai assumir. Então, ele é irresponsável. Situações agressivas. Se resolve tudo da forma agressiva, brusca. Tudo ele vai resolver de forma brusca ali, né? Entra em conflito, entra em briga, sempre arruma confusão, sempre tá lá na direção por agressão, né? Explosões, se irrita facilmente, quer tudo de forma agressiva, explode fácil, né? Desconstrução do grupo. Geralmente ele fragmenta um grupo. Se a criança com TOD entra num grupo, ela dissolve o grupo, né? Porque ela põe um contra o outro, ela sempre vai estar naquela agressividade ali, sempre contra, sempre colocando um contra o outro. E outra coisa, ela não se preocupa com o sentimento da pessoa, tá? Se a pessoa vai ficar chateada, vai ficar magoada, ofendida, ela só quer alcançar o resultado. O que importa para ela é resultado. Não importa se ela tem que passar por cima de alguém, se alguém vai se chatear, o resultado é o que importa, tá bom? Ó, essas manifestações elas devem ocorrer pelo menos 6 meses em diferentes contextos, como em casa, na escola, com os colegas. Então não é assim. A criança faz esse show só em casa, então é TOD. Não, peraí. É só em casa? Na escola ela é um anjo, ela nunca contraria o professor, ela brinca do jeitinho que os colegas querem, os colegas impõem as regras, ela faz. Então não é TOD. Então a gente vai analisar aí direito. Por quê? Porque o TOD ele não aceita a regra de jeito nenhum. Ele aceita a regra dos colegas, aceita a regra da escola, só não aceita dos pais. É porque os pais não tá se impondo da forma correta aí. É porque o pai, a mãe é permissiva, a avó, o avô, quem cuida ali é permissivo, deixa ele fazer o que ele quer, dá corda, né? Não impõe limite. Criança precisa de limite, gente. Tá? A primeira coisa hoje em dia para a gente saber, porque hoje tem uma onda, né, na internet, nós temos que tomar cuidado com a internet, né? Que tudo é TDAH ou que tudo é frescura. O exagero para os dois lados tá errado, tá, gente? Nem tudo é frescura e nem tudo é TDAH. Hoje, como o acesso à tecnologia está exagerado, principalmente entre as crianças, e estudo mostra que até os 2 anos elas não deveriam ter acesso à tecnologia, mas as crianças hoje, infelizmente, nascem com um tablet. Segundo, após os 2 anos, elas deveriam ter acesso por 1 hora somente. 1 hora de tela e uma tela grande, tipo a televisão longe dela, nada de computador, de celular, de jogos, né? Os jogos devem iniciar lá após os 7 anos. E as crianças têm acesso demais a isso. Então, o que acontece? O jogo, a tecnologia, ele é igual a droga. Se alguém já viu uma pessoa em efeito de droga, é a mesma coisa. O que a droga faz? O crack, a maconha, até mesmo o álcool, que é uma droga lícita, né?
ele dá uma sensação, ele libera, né, no cérebro uma sensação de prazer, de alegria, né? Então, é os hormônios da alegria, do prazer ali, então dá aquela satisfação. Por isso que a pessoa busca constantemente, né? Passa o efeito, ela busca de novo a droga, o álcool. Por quê? Porque ela tem esse sentimento de satisfação. O mesmo sentimento, cientificamente é comprovado que a tecnologia causa em nosso cérebro. Diferente do que a gente pensa, o nosso cérebro ele não é um cérebro trabalhador, ele é preguiçoso. Se eu condicionar ele a algo que dá prazer fácil, rápido, ele vai querer só aquilo. Tá? Então a tecnologia ela causa isso, ela dá uma dopamina imediata, que é o hormônio ali da alegria, da sensação de prazer. Então você dá para a criança aquela dopamina imediata. Quando você tira, a tendência é ela ficar irritada, nervosa, brigar, quebrar tudo mesmo. Porque ela passou bastante tempo sentindo aquela dopamina e depois ela tem que fazer algo que não dá prazer. Por exemplo, o cérebro, ele não tem prazer numa leitura a menos que você condicione ele a ter. Então, tem uma pessoa que fala assim, eu amo ler, porque ela foi ensinada a ler e ela aprendeu a ter prazer com a leitura. Então, hoje, ela tem a dopamina com a leitura, mas ela foi condicionada a isso. Se ela for condicionada, se você tirar o livro dessa pessoa que ama ler e expor ela a uma tecnologia, ao TikTok lá, ela fica lá um mês sem ler, só assistindo Instagram, TikTok. Quando ela for voltar para a leitura, o cérebro dela já não tem mais o prazer na leitura, porque ele foi condicionado a ter um prazer imediato, que é as redes sociais. Então ele já não quer a leitura novamente. Porque a leitura é algo que faz o cérebro trabalhar. O nosso cérebro ele é como se fosse um motor, né? Ele tem inúmeras peças, neurônios ali que vão trabalhar. E a leitura e a escrita faz esse trabalho. Então, é algo que exige esforço do cérebro. Então, ele não vai ter prazer imediato, a menos que eu condicione a isso. Então, quando a criança tem muito tempo de tela, você tem que avaliar, realmente é TDAH ou é porque ela tem excesso às telas? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer quando vai fazer um laudo psicopedagógico, neuropsicopedagógico, a gente vai fazer uma anamnese com os pais e saber quanto tempo essa criança passa na tela. Ela tem regra, ela tem limite, ela tem tempo, ela assiste todo dia, ela fica quantas horas ela quer, ela joga desde bebezinho, porque isso tudo vai influenciar na alfabetização. Lembra que a gente já falou nas aulas passadas que a alfabetização ela tem requisitos. E a gente precisa desenvolver esses requisitos. Então, a criança precisa pular, ela precisa jogar, ela precisa rolar, ela precisa engatinhar, porque isso tudo é pré-requisito para a alfabetização. Aprender lateralidade, direita, esquerda, cima e baixo, a frente e atrás, né? Andar em linha reta, pintar, pegar um lápis, riscar, ela começa com as garatujas, né, que a gente fala que é os rabiscos das crianças quando elas iniciam, né, utilizando um papel, elas precisam disso tudo. Se elas desenvolvem esses pré-requisitos, então quando chega aos 6 anos e ela é uma criança típica, sem nenhum transtorno do desenvolvimento, com 3 meses ela aprende a ler e escrever. Isso é comprovado cientificamente, eu já coloquei isso à prova e eu tive alunos com 3 meses lendo e escrevendo. Agora, se a criança não desenvolve esses pré-requisitos, então ela não corre, ela não pula, ela não brinca, ela não inventa, ela não cria histórias, ela nasceu e passa o tempo dentro de um apartamento, ou dentro de uma casa pequena, só em televisão, em celular, jogando. Ela não tem pré-requisito nenhum, ela não sabe nem fazer o movimento de pinça, que é pegar um lápis, ela não consegue, porque ela não foi preparada, ela não desenvolveu o músculo. Já viu criança que não sabe pegar lápis, ela pega assim, ela não sabe como pegar? E quando ela começa a escrever, ela diz que a mão tá doendo. Por quê? Ela não desenvolveu os músculos. Ela não tem os pré-requisitos. Então, para ela, aquilo é um fardo. É difícil. O cérebro dela cansa rápido. Ela não quer fazer. E aí, quando você vai fazer um atendimento psicopedagógico, você começa as intervenções e você vê que a criança não tem TDAH. Ela não tem nenhum transtorno. Na verdade, ela tem excesso de tela que retardou o desenvolvimento dela. Agora, tem outros casos, é claro, por isso que existe
a avaliação psicopedagógica e neuropsicopedagógica, que é ali que a gente vai ver, não, realmente, eu realizei o desenvolvimento com essa criança, realizei todos os testes que precisava, e ela tem uma grande dificuldade, sim. Ela mostra requisitos, né, uma suspeita de algum transtorno do desenvolvimento. Ou não, ela não mostra. Ela mostra que tem dificuldades, ela não se desenvolveu devido ao excesso da tecnologia. Então, isso precisa ser avaliado. Isso os próprios pais podem avaliar. Eu sei que hoje os pais trabalham fora, chegam cansados, mas se temos filhos, a gente tem que entender que vai ter que desprender um tempo para eles. E dando um celular para eles, dando um computador para eles, não é a melhor forma de criar um filho, tá? Às vezes os pais pensam assim, ai, meu filho está dentro de casa, está seguro, deixa ele lá o dia no computador, ele não está seguro, e nós temos visto reportagens aí de adolescentes e crianças morrendo porque estão passando excesso de tempo em tela, estão vendo coisas inadequadas, estão fazendo desafios da internet e estão morrendo. Então nós temos que tomar cuidado com essas coisas, ok? Continuando, na pré-adolescência geralmente é o pico dos sintomas aí do TOD, né? Alguns casos já consegue se dar o diagnóstico assim, aos 4 anos, mas geralmente na pré-adolescência que é o desenvolvimento, assim, é o pico maior dos sintomas do TOD, né? Olha, geralmente uma criança que tem TDAH ou autismo ou transtorno bipolar vai ter uma grande chance de ter o TOD, tá bom? Então, já percebeu ali que ela tem uma desatenção mesmo, inquietude, não senta, não para. Eu já fiz avaliação, meu filho não fica no computador, não fica no celular, não joga. Então, ele tem uma suspeita de TDAH? Pode avaliar aí que pode ser, não quer dizer que vai ter, mas tem uma chance grande de ter TOD. Olha lá, 50% das crianças que têm TOD também tem TDAH associado. E aí? Pode ser que o TOD se sobressaia ou o TDAH se sobressaia, tá bom? Geralmente um se sobressai mais que o outro, ok? Áreas dos cérebros afetadas. Então, vamos lá. Pesquisas indicam que o TOD está relacionado a disfunções em áreas cerebrais responsáveis pelo controle emocional e comportamental, como é o córtex pré-frontal e a amigdala. Essas regiões estão envolvidas na regulação das emoções, tomada de decisão, resposta a estímulos sociais. Alterações nessas áreas podem contribuir para a impulsividade, dificuldade de lidar com frustrações e comportamentos desafiadores observados em crianças com TOD. Então, a gente já viu, né? Aqui tem uma figura que eu mostro para vocês, aqui o córtex pré-frontal e a amígdala. Eles vão te regular. Então, por exemplo, você tem lá uma discussão no seu trabalho com o chefe, você sente uma vontade tremenda de voar no pescoço dele, mas você não faz, né? Você respira fundo e se mantém, porque você tem o seu córtex e a sua amígdala desenvolvida, que vai trabalhar essa emoção em você e vai te ajudar a se manter no controle e não fazer o que você tem muita vontade de fazer. A criança com TOD, ela não tem o desenvolvimento correto nessas áreas. Então, se alguém irritou ela, qualquer coisinha, ela diz que a regra é assim, o outro diz que é assado, ela vai para cima. Por quê? Porque ela não tem esse controle, né? De respirar fundo e deixar e resolver de outra forma. Não, ela vai para cima mesmo. Olha lá, em adultos, muitos perdem o rumo, emprego, família, não têm resiliência, não se preocupam com a punição, faz qualquer coisa pela recompensa. Então, existe adultos com TOD, existe adultos com todos os transtornos do desenvolvimento, tá? É que há alguns anos atrás, 10 anos atrás, não era tão falado assim transtorno do desenvolvimento como é hoje, né? Então, assim, provavelmente nós temos casos na família de tio, de irmão, que abandonou a escola, por exemplo, porque tinha TDAH, mas não se sabia o que era, ele não conseguia concentrar, não conseguia aprender, tinha dificuldade, ele abandonou a escola e foi trabalhar, né? Então, pessoas que entram no mundo das drogas, eu tenho, por exemplo, um irmão que é viciado, e ele tem todos os sintomas de TDAH, mas como ele já tem quase 50 anos, no passado não se fazia diagnósticos de transtorno do desenvolvimento. Então,
Ele tinha uma hiperatividade, uma impulsividade muito grande, um cérebro acelerado, ele não conseguiu acompanhar a escola, então ele parou na terceira série. Ele lê muito mal, ele escreve muito mal. Por quê? Porque ele não conseguia, ele tinha uma inquietude, não conseguiu ficar na escola, fugiu da escola, foi trabalhar. Só que a pessoa com TDAH que tem hiperatividade e impulsividade, ela tende, pode acontecer, tá? Lembra, tudo pode, não é 100% que vai acontecer, mas pode acontecer a ela entrar no mundo das drogas. Por quê? Lembra da dopamina? A pessoa com TDAH, ela precisa ser satisfeita. Geralmente, pessoas que têm transtorno global do desenvolvimento, ela precisa de uma recompensa imediata. Então, ela não trabalha para uma recompensa a longo prazo, que nem, por exemplo, a gente estuda para a longo prazo conseguir um emprego melhor, passar num concurso, não é isso? Para a pessoa que tem transtorno do desenvolvimento, isso não funciona, ela quer uma recompensa imediata. E a droga dá essa recompensa imediata, que é a sensação de alegria, de prazer, não é isso? Então, por isso que a maioria das pessoas que tem TDAH e hiperatividade, se não for tratado, corre o grande risco de entrar para o mundo das drogas, tá bom? E tem adultos assim, você conhece, ele não para no emprego, arruma briga com todo mundo, confusão, sempre é do contra. Pode ser que ele tenha um TOD que nunca foi diagnosticado, né? É mais comum em meninos, acontece em meninas? Sim, mas é mais comum em meninos, né? Família que é disfuncional, divorciada, que os pais brigam, que a mãe usou drogas, ou que a mãe tem um marido agora que não é o pai, que é um padrasto violento, uma família desestruturada, corre risco sim da criança desenvolver o TOD, né? Porque lembra, o cérebro está em formação, tá bom? O cérebro da criança, ela tá em formação. E o cérebro da criança, gente, mesmo a gente vendo hoje a tecnologia, como é que fala? A inteligência artificial aí se desenvolvendo, né? E todo mundo falando, uau, o homem tá imitando o Deus, né? A criação humana. Não dá, tá? Estudos revelam que o cérebro é 1000 vezes mais potente que uma inteligência artificial, tá bom? Ele se regenera, ele aprende, ele cria novas conexões muito rápido enquanto é criança, muito rápido. Por isso que o desenvolvimento da criança vai em torno até os 8 anos. Por isso que essa é uma fase que a criança precisa ser muito bem lapidada e cuidada, porque ela está fazendo conexões muito rápidas ali. E ela pode desenvolver o TOD se ela tem uma família desestruturada dessa forma, tá? Então, assim, a ciência já tem estudos que falam sobre isso. Embora a inteligência artificial seja excelente mesmo, não se compara às conexões de um cérebro humano, né? O cérebro humano, ele tem uma inteligência, uma potencialidade, assim, incrível, tá bom? Criança com TOD, ela tem mais hormônios masculinos, tá bom? A testosterona, inclusive as meninas desenvolvem testosterona, por isso que tem aquela mania de resolver tudo na porrada, na briga, né? Criança com TOD resolve tudo na porrada. Por quê? Porque ela desenvolve esses hormônios masculinos com mais intensidade. E nos exames chamado eletroencefalográfico, a gente consegue ver algumas alterações no cérebro, tá bom? Algumas modificações aí quando a criança tem TOD. Sinais de alerta para os pais e para a escola. Então, na escola, comportamento desafiador constante, todo professor ele desafia, é diferente, tá? Tem criança que desafia um ou outro professor, ele não foi com a cara daquele professor, ele desafia aquele professor. Não, a criança com TOD, todo professor falou que tem que fazer isso, é uma atividade, tem que entregar, tem que fazer silêncio, ele desafia todo mundo. Dificuldade para seguir regra ele não segue de jeito nenhum, né? Nem na educação física, que geralmente toda criança ama, é um jogo com regra, ele cria problema. Conflito frequente com o colega, porque ele vai brincar com os colegas e tem a brincadeira, tem que ter regra, tudo tem regra, e ele não aceita. Discussão frequente com o pai, com os pais em casa, então tudo é não para ele. Não, 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 todo mundo diz sim, ele diz não. Recusa a cumprir tarefas domésticas, né? Comportamento vingativo e rancoroso, isso é muito importante. Uma pessoa com TOD, ela sempre vai lembrar de algo que foi feito contra ela e vai se vingar.
Por isso é importante tratar o TOD, tá? Porque a pessoa pode chegar a virar um assassino, né? A virar um criminoso, porque ela pode chegar a um nível aí, né, na fase adulta e adolescência de se vingar dessa forma, né? Ai, todo criminoso tem TOD? Não, gente, mas com certeza, se a gente for avaliar alguns deles que estão lá na prisão, tem um transtorno do TOD que não foi detectado, né? Não foi cuidado e chegou ao nível de uma criminalidade, infelizmente. Inclusive, nós temos estudo que mostra que muitos autistas, né, estão cumprem penas em detenções porque eles são acusados de assédio, de tentativa de estupro. Por quê? Porque um problema muito grande que nós temos em nossa comunidade, né, nos pais, é achar que pelo filho ter um transtorno do desenvolvimento, que ele vai sempre ser infantilzinho, criança, que ele não vai entender todas as coisas. E a tendência dos pais é não ensinar sobre a sexualidade. Esse é um grande problema, né? Tem um documentário que fala sobre isso. Então, esse é um grande problema. E o que acontece? O autista, por exemplo, ele entende tudo na literal. Então, se você for falar em sentido figurado, dando muita volta, ele não vai entender. Não vai entender. Sabe aquelas piadas de duplo sentido? Um autista geralmente não vai entender a piada. Ele vai ver todo mundo rindo e vai pensar, eles estão rindo do quê? Eu não entendi, né? Então, ele precisa ser ensinado de forma explícita. E aí, a tendência dos pais é não ensinar. Não ensinar sobre sexualidade. Mas ele tem a sexualidade. Ele tem o sentimento, ele tem o desejo, mas ele não sabe o que é e não sabe como lidar. O que ele faz? No momento que ele tem um desejo por uma mulher, por exemplo, né? Mais nos homens, né? Um homem autista tá na rua, tem um desejo por uma mulher, ele vai agarrar. Ele sabe que isso é errado? Não, se ele não foi ensinado sobre sexualidade, desculpa. Se ele não foi ensinado sobre as regras da sociedade, ele não sabe. Ele vai fazer o que ele está sentindo, o desejo que ele tem. E aí ele vai ser acusado de tentativa de abuso, de assédio, de estupro, né? Vai acabar na prisão. Então, nós temos casos assim nas prisões no mundo por falta de ensinamento mesmo. Então, uma coisa que nós temos que concentrar nos pais, principalmente. Não é porque seu filho tem um transtorno do desenvolvimento que ele não vai ter desejo sexual. No momento adequado, você precisa ensiná-lo sobre sexualidade, como se comportar, o que ele pode, o que ele não pode fazer, para que ele não venha ter um problema desse tipo, né? Continuando. O diagnóstico e o tratamento. Então, vamos lá. O diagnóstico do TOD é clínico, baseado na observação dos comportamentos da criança, levando em consideração a frequência, intensidade, duração dos sintomas, bem como o impacto nas atividades diárias e nas realizações. Então, você faz lá um laudo psicopedagógico, neuropsicopedagógico, né? Aí você vai no psiquiatra infantil ou no neurologista infantil, leva esse laudo e ele vai ler, vai fazer mais os testes dele, talvez algum exame, vai avaliar, né? É todo um processo ali para ele chegar a um diagnóstico. Eu gosto muito de que a gente tenha um tratamento multidisciplinar. Eu acho muito interessante um laudo da escola, anamnese dos pais, depois um laudo psicopedagógico, e aí sim, com todos esses laudos, o médico vai fazer o laudo dele. Tem médico, infelizmente, essa semana eu tive com o meu enteado em uma psiquiatra, que a gente conversando um pouco sobre transtornos, né? Ela disse que o laudo dela é o suficiente, que ela não se atém a laudos de outros especialistas. Então, se eu não gostei muito da atitude dela, assim, eu achei muito perigoso, né? Na verdade, a atitude dela. Eu não gostei assim, eu pensei para mim assim, eu tenho minha filha, né? Estou atrás de um psiquiatra infantil e eu pensei nela, eu não levaria, porque eu acho que ela tem que levar em consideração tudo.
A escola, que convive bastante tempo, a anamnese dos pais, o laudo psicopedagógico da profissional ali que fez também um trabalho, passou um mês, dois com a criança, e, claro, o olhar clínico dela, porque é ela que vai fechar o laudo médico, ela que tem o conhecimento médico, ela que tem o conhecimento clínico. Mas os outros vão agregar sim, porque ela vai ver a criança quantas vezes para dar um laudo? 3, 4 vezes? Ela não convive com a criança, né? A mesma coisa a psicopedagoga. Ela não dá um laudo, não. Ela não dá um parecer, uma suspeita de algum transtorno da cabeça dela. Ela pede um laudo da escola, ela pede uma anamnese dos pais, ela conversa muito com os pais, ela faz diversos testes com a criança para depois fechar ali um suposto diagnóstico, né? Uma suspeita, né? Da mesma forma, o psiquiatra tem que fazer dessa forma. Então, quando ela falou assim que só o dela, gente, minha bateria tá acabando, deixa eu pegar meu fio. Só o laudo dela era suficiente, eu já me senti desconfortável com ela. Eu falei, olha, pensei comigo, a minha filha, eu não levaria para ela porque a escola tá vivendo ali com a criança no dia a dia, a escola sabe o que tá passando, a mãe está vivendo o dia a dia, sabe o que está passando, né? A psicopedagoga viveu ali um tempo, fez alguns testes, sabe quais são as deficiências da criança. Então, é muito melhor quando você tem várias opiniões para você chegar a um acordo. Inclusive, vocês vão ver, se vocês procurarem aulas do Dr. Clay Britz, vocês vão achar muitas aulas dele no YouTube, gratuitas, ele fala disso. Ele era pós-doutor no assunto, expert, um homem inteligentíssimo. Os artigos dele são maravilhosos, os livros dele são perfeitos. Mas ele sempre utilizava de outros profissionais. Então, ele pedia fono, ele pedia psicopedagogo, ele pedia escola, ele ia na escola para conversar com a coordenação, com os professores, para falar sobre como iriam fazer um tratamento. Então, é um conjunto que dá mais certo quando a gente faz em conjunto, né? Então, assim, por isso eu geralmente falo, procurem, se possível, né? Porque tá tão difícil de achar um médico psiquiatra infantil, imagina vários. Mas se você tem condição de pagar uma consulta, pegue a opinião de 2 ou 3 médicos, né, sobre o assunto, para você ter uma certeza de um tratamento legal, de uma forma correta, de um diagnóstico certo, né? Para você não ter assim um diagnóstico errado, né? O tratamento, ó lá, é multidisciplinar, tá? Tem que ter psicoterapia comportamental, no caso do Todd, porque ele tem que aprender a lidar com essas emoções, tem que ter um padrão de comportamento social, para ele saber como lidar na sociedade, em cada questão da vida dele, ele precisa saber como lidar, tá bom? Então, é multidisciplinar, tá? Tem tratamento com medicamento? Tem. Se precisar, tipo, para o controle da raiva, tem medicação. Às vezes a pessoa é imperativa porque tem TDAH, então a medicação para hiperatividade. Às vezes ele tem uma crise de ansiedade muito grande, então a medicação para ansiedade, mas isso é o psiquiatra que vai avaliar se precisa, né? Dependendo do grau, às vezes a criança não precisa de nenhum medicamento. A terapia comportamental vai já auxiliar e vai resolver. É um caso leve, moderado, que consegue só com a psicoterapia e com a intervenção pedagógica, né, para ele se desenvolver na escola. Então, ótimo, isso quem vai avaliar é o médico. Mas é um caso mais grave, a criança tem explosão de raiva assim, aí precisa de uma medicação, né? O médico vai avaliar e vai acertar a medicação. Gente, não tenham medo de medicação. Não desejem medicação, mas também não fujam da medicação. Busquem um diagnóstico correto. O que eu falo para as pessoas é busquem um diagnóstico correto, né? Nem tudo é transtorno do desenvolvimento e nem tudo não é transtorno do desenvolvimento. Então a gente tem que, hoje principalmente, a gente precisa avaliar isso com muito cuidado, né? A tecnologia é excelente, é maravilhosa, é um auxílio para o nosso desenvolvimento, mas também pode trazer prejuízo se não for usada da forma correta.
Inclusive, é aquele ditado que nossos pais sempre diziam, né? Tudo demais faz mal. Se você comer arroz em excesso, você vai passar mal. Se você tomar água em excesso, você vai passar mal. A água, você precisa muito dela para a sua saúde, certo? O nosso corpo é feito, na maioria, em 70% de água. Então, a gente precisa tomar aí 2 litros diário para o nosso corpo funcionar bem. Mas se eu tomar 10 litros de água, eu vou passar mal. Então, tudo em excesso faz mal. Então, não é que a tecnologia é ruim, que meus filhos não podem mexer de jeito nenhum, não é isso. Mas enquanto ele tem até 2 aninhos, de jeito nenhum mesmo. Depois dos 2 aninhos, bem moderado, bem fiscalizado, pouco tempo, para não atrapalhar o desenvolvimento da criança. Aí o meu filho adolescente, aí eu já posso deixar um tempo a mais, já posso confiar nele, mas sempre na conversa, no diálogo, nos combinados, né? Olha, você tem tais coisas para fazer, depois que você fizer tais coisas, você pode assistir a série que você gosta, jogar o jogo que você gosta. Então, tudo combinado, pode ir tranquilo, sem nenhum problema, né? Mas tem que ter limite. Na verdade, todas as coisas precisam ter limite. Isso é o que falta hoje. Então, nós precisamos avaliar essas questões para cuidar das nossas crianças hoje, né? E a psicoterapia comportamental, essa é indispensável para a criança com TOD. E como que os professores vão lidar com essa criança na escola? É bem complicado, é bem difícil. Mas assim como o TDAH, geralmente eles precisam de uma recompensa imediata. Conversa com os pais, pede a ajuda dos pais, tá bom? Em primeiro lugar, a gente tem que conscientizar os pais que eles precisam fazer a parte dele. Às vezes o pai leva a criança para fazer um laudo, faz um laudo, tem tudo certinho já, começa o tratamento, mas os pais não fazem a parte dele. Continua deixando a criança o dia inteiro no computador em casa. É claro que ele vai odiar a escola, é claro que ele não vai gostar da escola, é claro que ele não vai querer fazer nenhuma tarefa, porque ficar em casa é mais legal. Ele passa um dia no computador. Então, os pais vão ter que pôr limite também em casa para ele poder melhorar na escola. Então, a primeira coisa é uma reunião com os pais, perguntar como que é essa criança em casa, o que ela faz, a rotina, buscar uma forma, né? Porque hoje os pais são muito agressivos, né? Alguns, não é todos, mas tem alguns, eu já passei isso na escola, são agressivos, você vai falar uma coisinha, o pai se ofende, quer brigar, então a gente tem que buscar formas de falar sem ofender esses pais, mas de tentar conscientizá-los, de colocar uma rotina, de colocar uma regra em casa, de conversar com esses filhos sobre a importância da escola, do estudo e ver qual é o foco, o hiperfoco dessa criança, o que ela gosta. E talvez fazer acordo com ela. Olha, você faz a tarefa e eu deixo você brincar com tal brinquedo que você gosta muito. Sua mãe trouxe ele para mim. Ah, você faz a tarefa e eu te dou o desenho que você gosta. Olha, você faz a tarefa e eu te dou o adesivo tal. Toda tarefa que você fizer, eu vou te dar um adesivo do tal que você gosta. Algum combinado que a criança goste muito, que como é uma recompensa imediata, ela vai se propor a fazer porque ela tem a recompensa, né? É uma forma de lidar com o TOD até ele começar essa terapia comportamental, mas incentivar os pais a começarem o mais rápido possível. Eu sei que tem muitos lugares que o SUS é terrível para isso. Aqui mesmo na Bahia, por exemplo, é horrível você conseguir um tratamento multidisciplinar, um psicopedagogo, um psiquiatra, então nem particular eu não estou achando aqui na cidade onde eu moro, né? A capital vai ser mais fácil, mas aqui na cidade onde eu moro, nem particular. Então, assim, eu sei que tem coisa que vai demorar, que vai ser difícil, mas os pais têm que ir atrás, vai atrás do CRAS, vai atrás do Ministério Público, pedir ajuda, vai atrás desses órgãos do governo, né, dessas ONGs, né, não governamentais que auxiliam para buscar um tratamento, para buscar uma ajuda para conseguir esse tratamento, né? O importante é não deixar a criança sem o tratamento, tá bom? Treinar os pais, né? Então, o que a gente falou, orientar, dar estratégia, né, de manejo, como eles podem lidar ali com a criança. E a intervenção na escola, adaptar o ambiente, a atividade, talvez é uma atividade muito longa para aquela criança, eu vou diminuir. Talvez aquela criança aprenda mais vendo do que lendo, então eu vou colocar imagens, né? Por exemplo, o meu filho mais velho, ele aprende vendo.
Então, tudo tem que ter uma imagem para ele. Tinha uma imagem, ele conseguia aprender melhor. Então, ver como avaliar como aquela criança aprende e, de repente, mudar a estratégia para não ficar tão cansativo. Eu sei que quando a gente é professor de escola particular, isso é muito complicado. Porque a escola particular, algumas, tá, gente? Algumas que eu trabalhei, eu me decepcionei. Porque a escola particular, algumas delas, elas têm uma quantidade de livro muito grande para a criança, né? 8, 9, 10 livros para a criança cumprir. E ela precisa chegar no final do ano com o livro todo preenchido, porque ela precisa apresentar ao pai que o livro foi feito, porque o pai pagou material muito caro, tem que estar preenchido. E muitos pais, não é todos, mas muitos pais acham que o livro preenchido é sinal de que o filho aprendeu. E aí a gente tem um grande problema, que você passa correndo contra o tempo, né? Fazendo a criança preencher livros para apresentar para os pais e ela acaba que não aprende. Então, assim, é mais brincar de aprender em alguns casos, não é todos, tá? Em alguns casos, infelizmente, isso acontece. Então, quando você está preocupada em preencher livros, quando a escola está preocupada em preencher livros, enquanto o pai está preocupado em o filho fazer o livro porque ele pagou o livro, a criança não aprende. Às vezes você não consegue adaptar uma atividade para aquela criança porque ela precisa preencher livro. Então, isso na rede privada é muito complicado. É uma coisa assim que precisa ser conversado com a direção da escola, com a coordenação para ver se eles aceitam aquela criança ter uma atividade diferenciada, aquela criança não precisar preencher o livro até o final do ano, uma conversa com os pais para ver se os pais também aceitam, né? É uma coisa mais trabalhosa. Na rede pública isso é mais fácil, porque os pais não pagam livros, né? Eles não compram livros, então eles não importam se o filho terminou o livro ou não, porque ele não pagou pelo livro. Então, eu posso me desprender do livro, modificar a tarefa e passar para a criança sem ter nenhum conflito, né? A medicação, que nem a gente falou. Em caso de TDAH, da hiperatividade, em caso da ansiedade, ou em caso da criança ter é, um, uma crise de raiva constante muito grande, precisa de uma medicação. Redução de conflitos. Então, vamos lá. O que pode fazer? Elogiar aquelas coisas que a criança faz bem. A gente, às vezes, tem uma tendência a olhar só para o ruim e não olhar para o que ela faz bem. Então, vamos elogiar o que ela faz de melhor. Conversar, lembra? Fazer combinados, acordo, avisar com antecedência. Criança que tem autismo, que tem algum transtorno de desenvolvimento, TDAH, ela tem que ser avisada com antecedência. Então, você fala assim, ó, você vai assistir 1 hora de TV. Quando der meia hora que ela está assistindo, você fala, olha, só falta meia hora. Quando faltar 15 minutos, você fala de novo, olha, só falta 15 minutos. Quando faltar 5 minutos, você fala, olha, daqui 5 minutos eu desligo. Ela foi prevenida, ela não foi pega de supetão. Então, é mais fácil dela cumprir o acordo, porque ela foi avisada que o tempo estava acabando e tal. Se você simplesmente só vai lá quando deu 1 hora e desliga, pronto, você criou um conflito, né? Por quê? Porque ela não foi sendo avisada, ela perdeu a noção do tempo e aí ela fica com raiva e explode, né? Então, ser o exemplo também. O pai fala assim, menino, tu fala muito alto. E o pai fala alto também. Menino, você tem que ler um livro. E o pai não lê, tá lá no celular. Então, se você não dá o exemplo, não adianta você querer que seu filho faça, ok? E a recompensa, ele tem dificuldade em esperar. Desculpa, gente, a recompensa, né? Então, ela sempre quer uma recompensa de imediato. Então, dê algo de recompensa que ela goste. Mas lembre, essa recompensa, gente, não tem que ser, eu vou comprar um brinquedo novo todo dia para você. Vou te dar um doce todo dia, porque isso faz mal, né? Não é esse tipo de recompensa. A recompensa pode ser algo que lhe dê prazer simples. A criança gosta de jogar bola com você. Então, a recompensa dela vai ser hoje, se você fizer, nós vamos jogar bola. Amanhã ela gosta de comer lasanha. Então, hoje, se você fizer, eu faço a lasanha. E depois amanhã ela gosta de assistir tal desenho. Então, hoje, se você fizer, entendeu? Coisas simples que ela goste, pode ser a recompensa. Não precisa ser sempre algo que eu vou gastar dinheiro, nada disso.
E amizade, prestar atenção em quem essas crianças faz como amigo. Geralmente, uma criança que tem TOD, ela vai procurar crianças como ela, rebelde, tá? Então, ela não vai ter nenhuma melhora no comportamento se ela anda com pessoas iguais a ela, tá bom? Família disfuncional. Ela precisa ter uma postura de família, com regras e limites. Então quer dizer que toda família que os pais são divorciados, a criança vai ter TOD? Não. Nem toda família que é separada é disfuncional. A família disfuncional é aquela que não tem regra, não tem limite nenhum, que ninguém tem atitude de pai ou mãe ali, tá bom? Outra coisa interessante, se os avós criam uma criança, eles não podem fazer papel de avós. Ah, isso a gente pode ajudar os avós a entender. Eles vão ter que fazer o papel dos pais. Porque a tendência dos avós, quando criam neto, é querer ser avô e avó. Deixar fazer tudo, coitadinho. Não pode. Se eu crio como pai e mãe, eu tenho que ser pai e mãe. Eu tenho que impor regra, tenho que impor limite, tenho que dizer não, tenho que mandar fazer os deveres de casa, né? Então, disfuncional, não tem o pai, não tem a mãe, é criado pelos avós, criado sem regra e sem limite. Não dá. A avós vai criar, vai ter que fazer o papel de pai e mãe, vai ter que ser chato em vez de ser legal. Não dá, tá bom? Aí é a tia que vai criar, pois é, ela não vai fazer papel de tia, de mimar, de estragar, vai fazer o papel da mãe, vai educar, vai impor limite, vai impor regra, vai chamar atenção, vai questionar, vai olhar o caderno, vai na escola, vai perguntar. Tem que fazer esse papel, tá bom? Controle da raiva. Ajudá-los a perceber que eles não vão ganhar nada com a raiva. Então, a criança deu uma crise de raiva. Ela acalmou, você vai chamar ela para uma conversa e vai falar: olha, minha filha, a sua crise de raiva não resolveu nada. Você não vai poder fazer o que você quer do mesmo jeito. Você não ganhou mais amigos com isso e nem ganhou mais amor da família por causa disso, não. Tá? Então, ela tem que perceber que, pelo contrário, que ela perde fazendo isso. Tá? As consequências. Os pais que têm criança com TOD podem ter sensação de culpa, de depressão, de ansiedade, né? É muito natural a mãe achar assim, a culpa é minha, eu que não soube ensinar, eu que não soube educar direito, ficar ansiosa, nossa, se eu sair com esse menino, ele vai dar um piti na rua, o que os outros vão pensar? Porque a tendência do ser humano é julgar, infelizmente, né? Você vê uma criança dando piti, você pensa logo, a mãe não sabe educar. Se fosse o meu, não fazia isso, a gente nem sabe o que passa por trás, né? É claro que algumas vezes realmente é birra. A criança é mais velha e tá dando birra por quê? Porque a mãe cede. Então ela sempre vai fazer a birra. Ela tem 13 anos e vai continuar fazendo birra porque a mãe cede. Sempre deu certo, ela vai fazer. Então é claro que tem vezes que é a mãe que não soube educar, é o pai que não soube educar mesmo. Mas a gente não sabe, a gente não vive com a família. Então eu não posso julgar. Simplesmente eu tô vendo o contexto ali, eu não sei como é em casa. Vai que ele tem TOD. Então eu não posso ficar julgando, mas infelizmente as pessoas julgam. Olham com cara feia, reprovam, comentam com o outro do lado, né? Então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas, porque isso causa depressão e ansiedade na mãe, no pai, né? A gente fala mais da mãe porque geralmente é mais a mãe que cuida. E geralmente as pessoas acusam mais é a mãe, né? O menino não é educado é culpa da mãe, o menino não é obediente é culpa da mãe, o menino virou viciado é culpa da mãe. É muito raro alguém falar é culpa do pai, é culpa da mãe, geralmente, né? Então nós temos. E aí a mãe cria essa ansiedade, essa depressão, quer sair com a criança, se sente desanimado, se sente mal, né? Causa problemas sociais, a criança não tem amigo, ninguém gosta dela, nem da família ninguém gosta, queda no rendimento escolar, né? E lá no DSM-5, que é o manual que os psiquiatras e os neuropsiquiatras usam para dar diagnóstico, ele tem 8 descrições de sintomas lá. Se a criança preencher 4 dele, ele está dentro do TOD, né? Do transtorno TOD. Porém, isso é só para nortear o diagnóstico, não vai dar o diagnóstico. Olhou lá no DSM, já tem, então tá certo, é isso mesmo. Não, porque aí qualquer um poderia dar o diagnóstico, né? Aí o médico ainda vai avaliar com que frequência tem esses sintomas, em todos os ambientes que tem esse sintoma, por isso que eu falo que é interessante ter
o laudo da escola, dos pais, do psicopedagogo. Por quê? Porque ali ele vai ter laudo de outros lugares de convivência e vai poder falar, ele também dá trabalho na escola. Desde pequenininho ele dá trabalho em casa. A psicopedagoga tentou fazer avaliação com ele aqui, ele teve dificuldade nisso, nisso, nisso. E o DSM-5 ele está preenchendo 4 requisitos. Então, isso vai ajudar o médico a chegar no diagnóstico, né? Por isso é interessante ter esses laudos todos. O médico pode dar um laudo sozinho? Só ele? Pode, gente. Pode. E vai estar errado sempre que ele fizer isso? Não, não vai. Se ele é um médico que se preza, um médico que é responsável, que gosta do que ele faz, que se atualiza sempre, que estuda o assunto, ele está capacitado a dar um laudo sem ter laudo de ninguém. Mas é muito mais fácil de acertar, muito mais assertivo, quando eu tenho um tratamento multidisciplinar, né? E é mais fácil também. A gente pega casos de médico, por exemplo, que a criança com 4, 5, 6 anos, ele não quer fechar o diagnóstico. Por quê? Porque ele fica em dúvida se pode ser ou não pode ser. Por isso é importante o multidisciplinar, porque aí ele tem opiniões de vários especialistas em várias áreas. Vai ajudar ele a fechar um diagnóstico mais cedo, porque quanto mais cedo a intervenção, mais fácil da criança se desenvolver e não sofrer tanto e às vezes até não precisar de uma medicação, né? Só de um tratamento comportamental, fica mais fácil. Porém, quando demora o diagnóstico, quanto mais tardio o diagnóstico, mais tardio a intervenção, mais difícil vai ser. Agora, a intervenção pedagógica, gente, a gente não precisa de um laudo para começar, tá? Não envolve medicamento, não envolve nada. Eu desconfio que meu filho tem um problema, eu posso começar a intervenção. Eu posso pesquisar na internet algumas atividades escolares. Às vezes eu não tenho dinheiro para pagar um psicopedagogo para fazer a intervenção com meu filho. Busca você mesmo, vai estudar, vai aprender, faça cursos, olhe na internet, alguma atividade que seja boa, pesquisa, tá? Em lugares confiáveis. Inclusive, se vocês forem pesquisar, por exemplo, artigos científicos, vai no Google acadêmico, né? Porque é mais confiável do que o Google, simplesmente a página do Google aberta, né? Porque na página do Google Livre, qualquer um pode postar. Eu posso escrever um artigo lá, sei lá, eu não sou formada em nada, escrever um artigo dizendo que eu sou doutora, né? Sou da saúde e não sou. Qualquer um pode postar na internet livre. No Google acadêmico, não. Ele tem pessoas especialistas na área que vão avaliar um trabalho antes de postar no Google Acadêmico, para eles dizerem se realmente aquele trabalho é confiável ou não. Então, não é qualquer coisa que é postada no Google Acadêmico. Então, o Google Acadêmico ele é mais seguro de você ir pesquisar as coisas, tá? E não confie na primeira coisa que você faz na internet. Como diz, é uma pesquisa. Então, eu pesquiso o assunto em várias fontes, leio, vejo se bate o que está sendo falado numa fonte com o que está sendo falado na outra, para me chegar a uma conclusão ali, né? É assim que a gente aprende. Faça curso, tem cursos gratuitos que pode ajudar, busca atividades que pode desenvolver sua criança, né? E você mesmo pode fazer. Eu tive uma aluninha no primeiro ano que ela chegou para mim lendo no primeiro ano, com 6 aninhos. Aí eu chamei os pais para conversar e quem vinha para a reunião era o pai. Os pais são casados, bonitinho, armadinho. Aí o pai vinha para a reunião e uma vez a mãe veio também. Aí a mãe me falou assim que ela tinha cinco aninhos na pandemia. Então, em 2020, ela estava com 5 aninhos. E aí a escola fechou, né? E o pai ficou com medo dela não se desenvolver. O que ele fez? Ele foi para a internet estudar. Então, ele fez curso de alfabetização. Ele fez todos os cursos que ele achou e ele alfabetizou o filho. Ele não é professor, ele não é pedagogo, ele trabalha na área de metalúrgica, parece que tem nada a ver com o assunto. Mas ele sentiu, ele ficou preocupado da filha não aprender, já que era pandemia, estava tudo fechado. E no ano seguinte, a filha não ser alfabetizada, ele mesmo alfabetizou a filha. Olha que legal. Então,
A gente pode fazer, mas eu não tenho dinheiro para pagar um curso. Tem um monte de curso gratuito na internet. Vai pesquisar, vai aprender, dá trabalho, dá. Mas se a gente tem filho, é porque a gente precisa desenvolvê-los, a gente tem uma responsabilidade com eles e a gente precisa ter esse trabalho, né? Para que eles sejam quem a gente quer que eles sejam, nós vamos ter que ter trabalho. Assim como nós temos trabalho em tudo. Para eu chegar onde eu quero chegar, eu tenho que ter trabalho, né? Então, tudo é um trabalho. Então, é isso, gente. Muito obrigado. Qualquer dúvida, vocês postem no grupo, tá bom? Estou à disposição.